Tudo bom, pessoal? Continuando aqui em contato direto com os nossos apoiadores, tem uma pergunta aqui do Marcelo Vedolin, lá de São Paulo, capital mesmo, que chegou através do nosso WhatsApp. E ele diz o seguinte: boa tarde, Marcelo. Como podemos esperar uma direita conservadora e economicamente liberal se não temos representatividade suficiente, seja como deputados, seja como senadores? Essa é a primeira pergunta, né? Então vamos responder direto a ela. Marcelo, o que nós precisamos fazer é nos preocupar com o nosso voto e convencer as outras pessoas também a aderirem às nossas correntes ideológicas. Não estou fazendo propaganda para mim, não. Pode ser outra pessoa. Existem até deputados melhores do que eu. Mas a questão é, a participação política não se restringe somente a nós. É por isso que eu vivo falando que as pessoas normalmente menosprezam Facebook, rede social, mas é importantíssimo, porque ali você expressa a sua opinião, ali você convence outras pessoas, e aí, quem sabe, a gente mude a nossa sociedade para que nas próximas eleições a gente coloque um Congresso aqui mais liberal, economicamente, e mais conservador. Perfeito? A esquerda ela é muito boa em fazer isso. O que ela faz? Ela aproxima o seu partido político de sindicatos. Então, sindicalizados viram massa de manobra. Em universidades, que é muito comum os centros acadêmicos serem colados em algum partido político para tentar convencer o resto da galera. Eu não estou falando para a gente usar a mesma tática deles de mentir e vender um discurso fácil, não. Mas eu estou falando para a gente o quê? Para a gente se engajar na política e ocupar os nossos espaços. Quando eu vou para Joaçaba, para Campina Grande, ou então Porto Alegre, Manaus, qualquer cidade do país, o que eu estou fazendo? E às vezes eu vou sem o deputado Jair Bolsonaro. Eu estou ocupando espaço. Eu estou falando, pessoal, olha só, vocês têm uma outra corrente, uma outra referência a seguir. Então, quando eu vou nessas localidades, o que eu faço? Eu levo ali outras referências. É Mises, é Hayek, Olavo de Carvalho, Edmund Burke. Você vai falando, às vezes nem cita nominalmente, para não ficar uma coisa muito teórica. Você vai falando para as pessoas que elas têm outro caminho a seguir. E a sua segunda pergunta, prezado Marcelo, é a seguinte: de que forma não permitir que a direita seja associada ao extremismo de Hitler, já que a esquerda repete isso aos quatro ventos? Verdade. A tática da esquerda é a própria tática nazista, né? Do Goebbels. É o repetir uma mentira até que ela vire verdade. Agora, para pensar. Eu faço vídeos com relação ao desarmamento, vira e mexe, eu dou uma enfatizada falando que o Hitler desarmou o seu povo. Às vezes eu coloco em debate essa questão, será que o nazismo realmente é de direita? Coloco os discursos de Hitler, em que ele elogiava o marxismo. O Nando Moura faz muito bem isso, Olavo de Carvalho também, diversos vídeos no YouTube provando que isso não é verdade. E agora, o que a gente se depara? A gente se depara com a imprensa debatendo se o nazismo é de direita ou esquerda. Enquanto que há um tempinho atrás era certo e sólido que o nazismo era de direita. Então repare que aos pouquinhos, nesse nosso trabalho formiguinha e etc., a gente vai conseguindo mudar a sociedade. A gente vai trazendo para o debate e vai desmascarando a esquerda nas mentiras que eles falam. Porque sem mentira, a esquerda não é nada. Perfeito? Então, prezado Marcelo Vendolin aí de São Paulo, nossa capital, um abraço, fica com Deus.